Olá pessoal, quero falar com vocês algo importante aqui que está no meu coração sobre dinheiro, né? Sobre dinheiro. E às vezes pessoas perguntam assim, mas quanto eu deveria dar? Quanto eu deveria ofertar? Como é que eu posso ofertar se eu estou passando por dificuldade? A realidade é que todos nós passamos por momentos de dificuldade, todos nós. E a gente, qual deveria ser a nossa postura quando nós estamos passando por dificuldade? Olha só, uma passagem super fantástica aqui em 2 Coríntios capítulo 8 e versículo 1, diz o seguinte: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia estavam em uma recessão, estavam realmente passando fome, estavam passando por grande necessidade. E olha o que diz, versículo 2: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles. Como é que alguém com extrema pobreza pode ao mesmo tempo ter grande alegria, né? A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Olha só, uma igreja, um grupo de pessoas passando grande dificuldade, mesmo na dificuldade estavam alegres, e mesmo assim eles começaram a serem muito generosos. E aí ele fala assim: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Olha, quando você dá além do que você pode, isso é generosidade. Se você dá só o que você pode, Jesus viu os fariseus dando do muito que eles tinham. Quando você dá o que você pode, não é generosidade. Generosidade é você dar além do que você pode. Pois dou o testemunho que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, não porque alguém forçou, não porque alguém mandou, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Por favor, pelo amor de Deus, deixa eu doar. Pelo amor de Deus, deixa eu dar. Eu quero ofertar. E essa loucura, essa é a atitude de generosidade. E não essa atitude de generosidade. Olha, isso é o que nós queremos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Olha, queridos, vocês sabem que a gente prega sobre dízimo, oferta. Dízimo é você dar do que você tem. O dízimo é você dar, 10%, você fica com 90%, né? Dízimo é bom, mostra sua fidelidade, mostra que Deus está em primeiro lugar na sua vida, porque você dá o dízimo da primeira parte. Mas a oferta é diferente. Oferta demonstra generosidade, é o que você faz além do dízimo. Se você só dizima, ótimo, maravilha, mas oferta é o que você dá além da sua capacidade. É o que você dá, e as pessoas falam assim, é o que você dá além. É essa igreja da Macedônia que, mesmo em um momento difícil na vida deles, eles insistiram pelo privilégio de ofertar. Queridos, quero orar por vocês enquanto vocês trazem a sua oferta. Lembre-se que a gente tem maquininha, mas além da maquininha, nós gostamos do Pix. A maquininha fica com um pouquinho do dinheiro, né? 4%, mas o Pix não, entra direto, não é cobrado nada e entra direto e a gente recebe imediatamente. Quero encorajar você, se você pode, dar através do Pix, tem ali na sua tela, e deixa eu orar por você. Pai, eu peço, Senhor, por cada pessoa aqui, Senhor, que enquanto dizimamos e ofertamos, que o Senhor abra as janelas do céu e derrame sobre nós bênção sem medida, Senhor. Senhor, ou seja, que transborde na medida que a gente dá, que o Senhor continue derramando sobre nossas vidas um transbordar que nunca acaba, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
igreja, esse é mais um Ilan News. Eu quero dar boas-vindas para você que é visitante. Se é a sua primeira vez no nosso campus online, fala aí com a gente nos comentários. E se é a sua primeira vez em um dos nossos campos presenciais, preencha a fichinha, porque no final a gente tem um presente para você. E a nossa conferência Pink foi uma bênção, centenas de mulheres reunidas na Ilan Taquara. Recebemos palavras poderosas, teve salvação, reconciliação, mas se você não pôde ir, olha aí a sua oportunidade, hein? No próximo sábado vai ter a nossa conferência Pink no YouTube, gente. Então fica aí de olho nas nossas redes sociais para você ficar ligadinho no horário e não perder nada. E segunda-feira, dia 21, esse mês ainda, vamos ter o nosso Empower Empresarial às 8 horas da noite no Campus Recreio. Então, se você é empresário, gostaria de ser ou conhece algum empresário, faça o convite para ele e venha. E dia 26 desse mês, vamos ter o Culto Jovem Uno na Ilan Taquara, gente. 8 horas da noite. Todos os campos juntos, todos os jovens, numa igreja só, vai ser incrível, vai ter muita surpresa, novidade, então ó, se informe aí no seu campo, se vai ter ônibus, BRT, mototáxi, qualquer coisa pra você estar lá com a gente, porque vai ser um tempo incrível. E fique agora com uma palavra poderosa da nossa série Uma Vida Abençoada. Tchau, tchau! Muitos desejam ter uma vida abençoada, mas o que será que eles pensam sobre Deus e o dinheiro? Você acha certo dar dinheiro para a igreja? Acho. E não é somente para a igreja, a gente dá dinheiro para Deus. A gente gasta dinheiro com tantas outras coisas, né? Por que não dar o dízimo? Não. Eu acho que utilizar o dinheiro nessas ações sociais. Está ajudando na manutenção na casa do Senhor, então eu acho certo sim. Você acha que dinheiro e Deus combinam? Até combinava tempos atrás, hoje está meio complicado. Dinheiro e igreja combinam, sim. Eu acho que depende, porque tem pessoas que não usam o dinheiro de uma forma correta. Eles têm que andar juntos. A maioria das igrejas, né? Eu vejo muitas igrejas assim, sinceramente, eu chego e fico, sabe? Dinheiro é necessário. Tem necessidade. Pra mim é tudo. É bênção de Deus para nossas vidas. O dízimo é uma ordenança. Devolução. Nosso dízimo é para Deus. E não é verdade? Amém! Olá, Ilan, que bom falar com vocês, alegria. Hoje nós estamos gravando aqui do nosso novíssimo auditório, aqui na Taquara, estamos preparando para o Pink. E hoje nós estamos na nossa terceira mensagem da série Uma Vida Abençoada. Essa mensagem, essa série fantástica, creio que está abençoando muitas vidas. Essa mensagem é baseada neste livro e nessa série do Robert Morse. É a mensagem de vida dele. Muitas, eu diria que centenas ou talvez milhares de igrejas em volta do mundo pregam essa série. Esse livro já vendeu mais do que 1 milhão de cópias. E eu creio que vai abençoar muito a sua vida, mas essa série precisa de uma advertência, tá? Essa série precisa de uma advertência séria, que é o seguinte: algumas pessoas falam assim, eu não gosto de falar sobre dinheiro, né? Na igreja não pode falar sobre dinheiro. Se você é o tipo de pessoa que se sente ofendido em falar sobre dinheiro, eu tenho notícias ruins para você e notícia boa. A notícia ruim é que a gente vai estar falando sobre esse assunto o mês todo de novembro. Mas a notícia boa é, quando terminar, só daqui a 2 anos, tá? Então, se você quiser, assim, uma série que não vai te ofender, então, em dezembro, a gente vai ter a série Natal na Ilan. Bem light, você vai ficar tranquilo aí. Mas até lá, nós não somos uma igreja que tipicamente foca em dinheiro. A gente não faz isso. Se você olhar as nossas ofertas, é só 3 minutos. Se a pessoa dando a palavra de oferta passar de 3 minutos, a gente pega um cajado, arranca a pessoa. Então hoje e calhou de você estar aqui, nós vamos estar falando essa série toda. E a mensagem de hoje talvez seja uma das mais importantes. Nós começamos três mensagens atrás com a mensagem Tem Tudo a Ver com o Coração, onde a gente viu que muitas das mensagens que falam sobre dinheiro na igreja passam a mensagem errada, né? A mensagem normalmente dá e você vai receber, dê para você ter, dê para você ter. E na realidade, muitas vezes, em vez de tirar o egoísmo na nossa vida, acaba colocando, né? Eu quero ter mais, então a gente dá. Mas na realidade,
o coração tem que ser o coração igual a de Deus, de dar simplesmente para dar. É verdade, quando você planta, você recebe, mas a nossa motivação não deve ser essa. Depois, segunda mensagem, que prova. E a gente viu que o número 10 na Bíblia é um número que fala sobre provação, e o dízimo é uma prova na nossa vida. Hoje eu vou falar sobre o princípio do primeiro, que o mais importante do dízimo não é nem os 10%, é o fato de ser o primeiro. Depois no midweek nós vamos estar falando sobre o espírito de mamon, não de mamão, mas de mamon. Depois sou generoso, e no final do mês vamos estar falando sobre os princípios de multiplicação. Então, quero já começar dizendo o seguinte, o princípio do primeiro. Se Deus estiver primeiro em sua vida, então todas as outras coisas vão estar em ordem. Se você colocar Deus em primeiro lugar da sua vida, todas as outras coisas vão estar em ordem. Mas se você tiver um problema na sua vida, eu gostaria que Deus estivesse primeiro em minha vida, né? O que eu gostaria que minha vida estivesse em ordem. Então vamos estar falando hoje em 1 Reis 17, em Gênesis 4 e também em Êxodo capítulo 13. Então deixa eu começar aqui, Êxodo capítulo 13, versículo 12 e 13. Olha o que diz. Disse o Senhor a Moisés: consagre a mim os primogênitos, o primeiro filho de Israel me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Olha a ênfase ali. Esse primogênito pertence a mim, Deus diz. Pertence a mim, é enfático, é enfático. Depois, versículo 13 diz: separe para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre, todos os primeiros machos de seus rebanhos pertencem ao Senhor. De novo, essa mesma palavra enfática, pertence ao Senhor. Resgate com o cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiser resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Ou seja, se você não der, vai morrer de qualquer jeito. Quebre-lhe o pescoço. Resgate também todo primogênito entre os seus filhos. Então, hoje, 3 pontinhos simples. Primeiro ponto é o seguinte: o primogênito precisa ser ou sacrificado ou redimido. O primeiro filho precisa ser ou sacrificado ou redimido. Agora, como é que a gente sabe se deve ser sacrificado ou redimido? Então, o que a gente sabe dessa passagem, a passagem fala sobre jumentos e sobre cordeiros. Jumento é um animal impuro, biblicamente, na lei levítica. É um animal impuro. Um cordeiro é um animal puro. Então, o cordeiro representa animal puro e o cordeiro precisa ser sacrificado. O animal impuro precisa ser redimido. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo chegar. Quando você nasceu puro ou impuro? Pense sobre isso. Você nasceu impuro. A realidade é que você nasceu impuro. Pessoas, nós, desde que fomos concebidos em pecado, é o que diz em Salmos. Nós nascemos impuros. A prova disso, tá? Vou perguntar para os peritos aqui, a prova disso são os pais. Quantos de vocês são pais aqui? Então, pais ou mães. Então, você teve que ensinar ao seu filho ser malcriado? Não, ele já sabia ser malcriado. Você teve que ensinar seu filho a ter boa criação. Você teve que ensinar seu filho a ser bom. Ser mal vem naturalmente. É assim com todos nós. Nós nascemos impuros. Quem é Jesus? Ele nasceu puro ou impuro? Jesus nasceu puro. Então, seguindo esse mesmo pensamento lá da lei, lá de Levítico, Jesus nasceu puro, ele teve que ser sacrificado. Nós nascemos impuros, nós precisamos ser redimidos. E o que é que redime um animal impuro? O sacrifício de um animal puro, é o que diz aí. Resgate com o cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. O jumento, o animal impuro, podia ser resgatado com
o sacrifício de um animal puro. Mesma coisa com a gente, nós somos impuros e nós fomos resgatados por um cordeiro puro. Agora, deixa eu cavar aqui um pouquinho mais fundo. Jesus foi o primeiro filho, o primogênito, por isso que ele teve que ser sacrificado. É como se Jesus foi a primícia de Deus. Ele deu o exemplo. É como se Jesus fosse o dízimo de Deus. Jesus fosse o dízimo de Deus. Ele foi primeiro filho, ele foi o primogênito, foi ele que foi pago para resgatar a nossa vida como impuros. Isso. Agora, outra coisa que é interessante. Por que o dízimo, o mais importante, não é nem os 10%? Por que o mais importante é que tem que ser a primeira parte? Sabe por quê? Porque o que redime não é o número 10%. O que redime é você dar os 10% sem ter certeza que você vai ter os outros. É você dar a primeira parte sem ter certeza que você vai ter as outras partes. Quando Deus deu Jesus, em Romanos 5,8 diz, Jesus morreu enquanto nós ainda éramos pecadores, sem ter certeza. Lógico, Deus tinha certeza, mas se você pega seu dinheiro e você gasta todo o seu dinheiro e o que sobrar você dá como seu dízimo, mesmo que seja 10%, isso não é um dízimo, porque você não precisou de fé para dar isso, porque o que redime a nossa vida não é os 10% tanto, o que redime é o fato de ser dado em fé. Você deu antes de gastar todo o resto do dinheiro, você deu em fé. Isso é o que redime. Isso é o que redime, isso é o que redime as pessoas. Então, queridos, olha, o conceito, talvez a mensagem mais importante dessa série toda é essa, que o dízimo tem que ser a primeira parte. A primeira parte. Então, se você recebe seu salário, você dá o dízimo antes de você pagar a sua conta de luz, você dá o dízimo antes de você pagar a prestação da casa, você dá o dízimo antes de você dar pagar a prestação do carro ou as Casas Bahia. Por quê? Porque você dá o dízimo sem saber se você vai ter o dinheiro para o resto. Em fé que Deus vai abençoar para que dê certo. Você dá em fé. E o que redime seu dinheiro é essa ação de fé, essa ação de fé. Em Josué, você vê que Deus prometeu ao povo de Israel todas as cidades de Canaã. Mas a primeira cidade era consagrada ao Senhor. Josué 6, versículo 9 diz, toda a prata, todo o ouro, todos os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Por que a cidade toda de Jericó tinha que ser consagrada? Por que não só 10% do que veio daquela cidade? Porque Jericó era a primeira cidade. E por que tinha que ser dado? Porque o povo de Israel entrando em Canaã, não tinham certeza que iam conquistar todos os outros. Em fé, eles deram tudo a Deus. E vocês sabem a história, Acã ficou com parte daquilo, e depois que Acã reteve parte do espólio daquela cidade, em vez daquilo seu dízimo, Deus falou assim, vocês roubaram de mim, porque ele se sente pessoalmente ofendido quando nós roubamos. Provérbios 3,9 diz, honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e seus barris transbordarão de vinho. Então, primeira coisa é que o primogênito precisa ser sacrificado ou redimido. Segunda coisa, os primeiros frutos precisam ser oferecidos. Você dizima a primeira parte e os primeiros frutos precisam ser oferecidos ao Senhor. Agora, olha o que diz em Êxodo 23:19. Tragam ao santuário do Senhor, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos e das suas colheitas. Não cozinhem o cabrito com leite. Tragam. Por que a Bíblia fala assim, tragam? Por que não diz assim, ofereçam o seu dízimo? Ou deem o seu dízimo? Porque o dízimo é algo que não pertence a você.
Você diz tragam, por quê? Porque já pertence a Deus. Você está trazendo a Ele algo que já pertence a Ele. Mesma coisa em Malaquias, diz assim, tragam. Por que tragam? Porque não pertence a nós, já pertence a Ele. E a terceira coisa que eu queria falar, o dízimo tem que ser a primeira parte. Sabe, se você diz que Deus está em primeiro lugar na sua vida, se você quer ter certeza se Ele realmente está, dê uma olhada do seu extrato bancário. A Renê conta uma história incrível, que quando ela acabou de entregar a vida a Jesus, ela quase não tinha dinheiro para nada. Quase não tinha dinheiro para nada. Aí ela foi olhar o extrato bancário não, mas ela naquela época tinha talão de cheque, ela preenchia lá o canhoto do talão do cheque, e ela foi ver onde ela gastou o dinheiro do mês. Aí botou lá, dízimo, Bíblia nova, retiro da igreja, oferta, gasolina, faculdade. Com certeza, eu casei com uma mulher que Deus está em primeiro lugar na vida dela. Deus está em primeiro lugar. Onde você gasta seu dinheiro vai dizer onde está seu coração, né? Mateus diz, onde estiver seu tesouro, seu coração estará também, porque o seu coração segue seu tesouro. Seu coração segue seu tesouro. Olha essa passagem aqui em 1 Reis 17. Israel estava em uma incrível recessão, tinha uma seca, nada estava dando, pessoas estavam morrendo de fome. E aí Elias, ele tem uma palavra com Deus. 1 Reis 17, 8 diz o seguinte, então a palavra do Senhor veio a Elias, vai imediatamente à cidade de Serapta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água? Agora, só é importante entender, praticamente não tinha água. Então, ele pediu por água, era algo precioso, né? E aí, enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Aí, pão era muito precioso. Água não tinha praticamente, pão não tinha nada, porque tinha que ter farinha, não tinha. Aí, olha o que ela respondeu. Juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Aí, se fosse eu ia falar assim, caramba, que história triste. Tá bom, vai lá morrer então. Mas Elias não, olha o que Elias fala. Parece louco, parece doido. Ele fala, Elias, porém, disse, não tenha medo, vá para casa, faça o que disse, que era? Colher 2 gravetos, fazer uma refeição, depois morrer. Vai para casa, faça o que disse. Mas primeiro, olha essa palavra aí. Primeiro, olha essa palavra aqui. Mas primeiro, faça um pequeno bolo. Puxa, ele pediu água. Depois ele pediu pão. Agora o cara está pedindo bolo para uma viúva que não tem nada. Ela vai morrer. Passa pequeno bolo com o que você tem, traga para mim primeiro, antes dela comer. E depois faça algo para você e seu filho. Que loucura, né? Agora imagina se eu, Felipe, falasse isso. Se tivesse uma viúva aqui na igreja. E a viúva falasse assim, eu não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho comida, não tenho nada. E aí eu falasse assim, aí ela falou assim, eu vou morrer. Aí eu falasse assim, tudo bem, mas antes de morrer, traga uma oferta aqui. Eu acho que eu seria crucificado. Eu acho que seria terrível. É uma loucura. E aí ele continua, pois assim diz o Senhor de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela fez conforme Elias dissera,
E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Olha só, ela fez e ela deu para Elias primeiro. Que passo de fé. Mas a grande pergunta é o seguinte: a gente vê, a gente crê, mas por quê? Por que que Deus pediu a Elias ir para uma viúva pobre? Por que que Deus não podia ter mandado Elias para a casa de um empresário rico? Deus não podia ter... por que que Deus escolheu a viúva pobre para suprir assim do que ela não tinha? Por que que Deus escolheu a viúva pobre? Por que não escolher alguém rico? Sabe por que a gente faz essa pergunta? Porque a gente não entende a história. A gente pensa que a história é sobre prover comida para Elias. E não tem nada a ver com isso. A gente pensa que Deus estava querendo prover sustento para o homem de Deus, Elias. E não tem nada a ver com prover. Olha só, tanto é que Elias não tinha comida antes. Se você olhar alguns versículos antes, você vai ver 1 Reis 17, 6. Elias não tinha comida. Isso aqui é só alguns versículos antes. E os corvos lhes traziam pão e carne de manhã e de tarde. E ele bebia a água do riacho. Olha só, os corvos lhes traziam pão e carne. Então, antes da viúva, Deus já estava suprindo para Elias. E ó, quer ver o que aconteceu depois da viúva? Depois da viúva, 1 Reis 19, versículos 5 e 6. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levante e coma. E Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assando sobre brasas quentes. Deus não tinha que usar a viúva. Deus não alimentou Elias. Deus não fez isso por causa de Elias. Ele já estava provendo para Elias com o corvo, com o anjo, podia fazer qualquer coisa. Deus usou a viúva não para alimentar Elias, Deus usou a viúva para prover para ela. Para prover para ela. Pessoas pensam que dízimo e oferta tem a ver com suprir a igreja. Deixa eu falar uma coisa. Deus pode suprir a igreja do jeito que Ele quiser. Dízimo e oferta não é para o benefício da igreja ou do pastor. Dízimo e oferta é para o nosso benefício, para trazer bênção em nossa vida. Deus pode abençoar a igreja de milhares de maneiras. Mas Deus escolheu você, eu, por quê? Para que seja uma bênção na nossa vida. E Ele falou assim: traga primeiro a primeira parte. A primeira parte é uma loucura, é uma doideira. As duas coisas. Agora, ainda mais importante, essa viúva, logo depois disso, o filho dela morreu. Olha só. E aí, quem estava ali? Será que Deus já sabia que precisava de um profeta ali? Quem estava ali? Estava ali o profeta. Quando o filho dela morreu, o profeta, em 1 Reis 17, 21, então se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a esse menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Uau, uau. O que é que o dízimo traz? Duas coisas. A primeira coisa que o dízimo traz é provisão, como trouxe para aquela viúva. Mas a segunda coisa que o dízimo traz, ele repreende o devorador. É o que estava acontecendo ali. O devorador queria matar o filho da viúva, mas Deus já tinha provisão, porque a primeira parte ela tinha dado a Deus. Jericó, a primeira parte Israel tinha que dar, a cidade toda. O que é mais importante do dízimo não é 10%. Isso é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é que você dê em fé, que você dê a primeira parte,
a primeira parte. Não você gastar tudo e guardar 10% para o final. Você dá antes de gastar qualquer outra coisa. Isso é o mais importante. E terminando aqui com essa história de Adão e Eva. Adão e Eva, em Gênesis capítulo 4, super interessante. Falar sobre o coração de Caim e o coração de Abel. Em Gênesis 4:1 diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim, e ela disse: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz. Muita gente pensa que Caim e Abel eram gêmeos, porque a estrutura gramática dessa passagem diz que ela deu à luz e depois ela voltou a dar à luz. Diz que ela teve relações, engravidou, deu à luz, aí diz que deu à luz. Mas não sei, né? De qualquer forma eles eram irmãos. Abel se tornou pastor de ovelhas, Caim agricultor. Versículo 3. Passado algum tempo, isso aí é importante, essa frase é importante. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Agora, eu assisti um programa no Discovery Channel uma vez sobre essa passagem. Eu acho que foi Discovery Channel. E aí, lá os comentaristas estavam dizendo assim, ninguém sabe ao certo por que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Disse assim, ninguém sabe ao certo. Eu estava assistindo isso, eu pensei, eu sei. Podia me entrevistar. Eu sei. E para mim, é claro aqui a diferença entre as duas. O primeiro coração é o coração de Caim. O que é o coração de Caim? O coração de Caim é, passado algum tempo, ele trouxe uma oferta. Passado algum tempo. Abel não. Abel trouxe os primeiros frutos, a primeira cria. A grande pergunta é, por que Caim não trouxe os primeiros frutos? Por que ele não trouxe? Por que ele trouxe assim algumas coisas que deram? Será que tem outra passagem na Bíblia que pode iluminar isso? Em Judas capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte, ai deles, seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, e caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Olha, a razão que pessoas não dão o dízimo, duas razões, está ali, essas mesmas. Primeira razão é ganância. Eu quero tudo para mim. Primeira razão. Esse é o caminho de Caim, é o caminho de Balaão. Balaão, se você lembra, ele era um profeta, mas que vendia as suas profecias para ganhar dinheiro, vendia as suas profecias. Mas a segunda razão que pessoas não dão dízimo, foram destruídos na rebelião de Corá. O que é isso? É rebelião. Pessoas falam assim, eu vou dizimar, mas eu vou dizimar do meu jeito. Eu vou dizimar do jeito que eu quero. Pessoas falam assim, eu vou fazer do jeito que eu quero fazer. Sabe o problema? O problema é o seguinte, Deus disse o jeito que Ele quer. Deus disse a maneira que Ele quer receber. Não é do seu jeito, é do jeito que Ele quer. Então essa rebelião, muitas pessoas falam, não, eu vou dar o dízimo, eu vou dar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, esse mês eu vou dar desse jeito, no outro mês eu vou dar do outro jeito, vou deixar acumular aqui, vou investir. Eu já ouvi de tudo. Queridos, olha, o jeito de Deus é o jeito que provoca fé. É o jeito que a sua fé vai redimir os 90%, porque você dá o 10% quando você não sabe se os 90% vão conseguir pagar tudo que você precisa. E você dá os 10% mesmo assim, em fé que os 90% vão ser abençoados. O dízimo tem tudo a ver com fé. Não tem a ver com 10%. Tem a ver com você dar a primeira parte sacrificialmente, confiando em Deus que o resto vai dar certo, que Ele vai cuidar, que Ele vai abençoar o resto. O dízimo é um ato de fé. É um ato de fé que você faz. É impressionante. Agora, o coração de Abel, olha o coração de Abel. Em Hebreus 4 fala sobre Abel. Pela fé,
Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Abel, ele era um homem de fé, reconhecido em Hebreus 11. É um homem de fé. Leva a fé você dar a primeira parte. Você tem animais, o animal dá a primeira cria, você dá com os primeiros frutos, como dízimo, sem saber se aquele animal vai dar outros. Simplesmente você dá para Deus em fé, crendo que Deus vai abençoar. Fé é você dar a primeira parte para Deus. A primeira parte, em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas serão acrescentadas. Fé é dar a primeira parte para Deus. Agora, quero terminar aqui com essa história, né? Pessoas argumentam sobre o dízimo. Pessoas... tem muita coisa lá na internet de pessoas fazendo argumentos para não dar o dízimo. Qual é o coração por trás daquele argumento? Eu não consigo entender. O que eu não consigo entender é que Deus deu tudo o que Ele tinha por nós. Ele deu o seu próprio filho. O seu próprio filho. E nós vamos argumentar sobre 10%? Que tipo de coração é esse? Que tipo de coração é esse? É um coração rebelde. É um coração que pensa assim, vou fazer do meu jeito. O que eu queria pedir hoje a vocês, nós vamos orar agora, mas eu queria pedir que a gente avaliasse o nosso coração. Avalie seu coração. E que a gente simplesmente confiasse em Deus. Olhe a sua vida, veja se Deus está em primeiro lugar. E vamos colocar Ele em primeiro lugar, porque o seu coração vai seguir onde está seu tesouro. Feche seus olhos, abaixe suas cabeças. Eu sei que eu não preguei sobre salvação hoje, mas de repente você, ouvindo aqui, você está ali no online, tem pastores ali para ajudar, e você fala assim, pastor, eu preciso colocar minha vida em ordem. Eu preciso entregar minha vida a Jesus. Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Se essa pessoa é você, e você diz, pastor, ore por mim, e eu quero participar dessa oração. Eu creio que o Espírito Santo está tocando agora na sua vida, no seu coração. Se essa pessoa é você, e você diz, pastor, eu quero participar dessa oração. Você está afastado, você está desviado, vamos orar. Eu queria que você escrevesse ali no chat. Pastor Paulo, outros pastores vão te ajudar. Fala assim, eu quero entregar minha vida a Jesus. Também, se você precisa de oração sobre qualquer outro assunto, nós queremos orar por você. Então escreva ali, conecte aí com um dos pastores e nós vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar agora. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada homem, mulher, jovem, criança assistindo essa mensagem, Pai. Pai, eu peço, Senhor, que proteja o nosso coração, Senhor, para que a gente não se ofenda. E nós, Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor lide com nossa vida, Senhor. Senhor, nós entregamos nossa vida a Ti, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor lave nossa mente e nosso coração. E, Senhor, que enquanto nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, inclusive na área financeira, que o Senhor vai abençoar todas as outras coisas. Em nome de Jesus. Amém. Querido, essa semana vai ser uma semana fantástica, essa semana incrível, muita coisa boa acontecendo. Fique de olhos abertos. Deus deseja te abençoar. Até semana que vem, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês todos, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, meus queridos, que alegria estar aqui com vocês. Sou Paulo, pastor do Campus Online, e é uma satisfação recebê-los aqui conosco. Espero que você tenha sido tocado no seu coração com essa mensagem abençoada e poderosa, tanto quanto nós fomos aqui.
É uma alegria saber que você está nos acompanhando e assistindo esse culto. Mas eu quero te desafiar a dar um passo além. Além de assistir o culto, eu quero que você participe. E a forma de você participar no Campus Online é através dos seus comentários, interagindo com a gente. Sim, se você é novo aqui, escreve ali "novo aqui", para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor. Mas se você tem um pedido de oração, pode escrever, nós queremos orar com você. Ou se você tomou uma decisão, escreve também nos comentários. Nós queremos nos aproximar de você e te apacentar. Queremos que você caminhe junto com uma família espiritual acolhedora e amorosa, para que a sua vida seja não apenas transformada, mas também restaurada e curada. Venha fazer parte desse tempo tão extraordinário que nós estamos vivendo, de crescimento, de expansão. Queremos que a sua fé seja renovada, que a sua fé seja fortalecida. Por isso, quero que você compartilhe também esse vídeo com outras pessoas, nos seus grupos, seus amigos, sua família, e em todo lugar. Compartilhe esse vídeo, curte, dá um like ali, ativa a notificação no sininho, enfim, espalha para geral, para que mais pessoas também sejam tocadas e alcançadas pela palavra transformadora de Deus, assim como você, em o nome de Jesus. Por isso, vem ser Ilan com a gente, amando Deus, amando você, Ilan.